Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Rodrigo Albuquerque é um cracaço do nosso agronegócio. Eu sou fã do Rodrigo Albuquerque há muitos anos. Ô, Rodrigo, obrigado pela sua gentileza de falar conosco, viu? Que isso, Carlão, o prazer é meu. E acho que você lê mesmo, porque o que você falou é exatamente assim que a gente procura fazer e trazer informação do que a gente vive. Do pó da viagem, na verdade, é o front, né? É onde a coisa acontece. Como é que o pecuarista faz para, na verdade, ele precisa estar aqui daqui 40 anos e ao mesmo tempo, e como é que ele faz para estar antenado? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o fato, é igual a minha saga aqui desse negócio de emagrecimento, de perder 80 quilos sem bariátrica, que eu falo para a turma, gente, a única coisa que você tem que fazer é fazer só o dia de hoje bem feito. Vai dar tudo certo no futuro. Eu queria saber se é por aí a história. O Carlão, primeiro, tudo que você falou sobre a gente, eu queria agradecer. A recíproca é verdadeira. A gente vê você andando aí agora até para fora do país, enfim, e os eventos de qualidade sempre tem o Fala Carlão na área. É um prazer a gente estar aqui. Cara, isso é Primeiro, vamos falar assim, por que eu faço isso? É extremamente desgastante, como você falou, ainda mais nos dias de hoje, né? Que uma caneta, uma fala de um governante, uma habilitação, a pecuária virou um negócio muito volátil. Sim. A pecuária, ela tinha uma toadinha mais mansa, hoje isso aí já não é mais verdade. Então, realmente é muito desgastante fazer isso. E por que eu faço? Porque salvo o meu bolso. Eu brinco que a minha consultoria, primeiro o objetivo dela é me ter como cliente resolvido e satisfeito. Entendi. Então eu preciso estudar o mercado. E esse estudar o mercado, numa atividade como você mesmo disse, plurianual, de conhecimento multifacetado, onde você precisa estar bem aqui hoje, mas daqui a 10, 20, 30 anos, como resolver isso? E você usou um exemplo fantástico que eu estou passando. Virada de ano, um dos motivadores foi você. Você nem sabe disso, estou te falando isso agora. Resolvi e falei assim, tem que voltar a fazer exercício físico e perder peso. Pus uma meta para o ano e o raciocínio que eu usei é o mesmo também, outro motivador, o mercado financeiro. Sim. Se você quer aprender a investir, ou começar a investir, ou resolver um fluxo de caixa negativo, até da sua vida pessoal, Sim. faz o hoje. Eu acredito muito no grande poder das pequenas ondas. É verdade. Então, se você resolveu hoje eu vou comer melhor, eu vou fazer um exercício melhor, é a mesma coisa, vamos levar essa analogia que você muito bem colocou, para as finanças. Sim. Eu vou começar a apontar o que eu gasto no mês a mês. Se você não faz isso na vida pessoal, é importante fazer, e na fazenda também. E resolvendo um dia por vez, quando você vê, você resolveu um ano. E acho que esse é o primeiro, é começar o mais difícil, sim, quebrar a inércia de não fazer exercício, da perda de peso e de resolver o problema financeiro da fazenda. Eu acho isso fantástico, gente. Eu sempre digo assim, eu agora eu já faço algumas palestras há muito tempo, mas agora esse ano eu decidi focar nesse tema e fazer pelo menos uma palestra por mês. Perfeito. Aconteceu que no mês de janeiro eu fiz 3. Então, assim, acontece... uma das coisas que eu sempre falo é que o longo prazo a gente constrói no curto prazo, né? Exatamente. Isso é muito verdade para o corpo físico e é muito verdade para as finanças. Seja pessoais e seja da fazenda. Então, na fazenda a gente tem que fazer exatamente isso. E outra, fazer o básico bem feito. Então, essa é a nossa luta. É mais ou menos assim, né? A gente não sabe... A gente quer falar de inovação, de coisas complexas, mas a cerca está caindo, né? O bebedouro, a água está suja, vai no suplemento, o suplemento está lá no barracão, mas o coxo lá no pasto está zerado. São coisas desse sentido. Agora, vem cá. A gente teve um ano, 2023, extremamente desafiador, para, vamos dizer assim, usar um palavreado de diplomata. É leve, né? Um palavreado de diplomata. Não pegar pesado. E aí, eu tava achando, que eu já falei muitas vezes aqui, que eu falei assim, gente, mas o
o tal do fundo do poço. Não, o fundo do poço já foi. O fundo do poço agora... E aí eu escutei aqui, porque é meu serviço, viu? Infelizmente, Rodrigo, eu não assisto a sua palestra inteira porque eu tenho que ficar trabalhando. Mas toda vez que eu entro, eu procuro dar uma orelhada, assim. E nessa orelhada que eu dei, você não... O trem ali, você pintou um 2024 talvez mais difícil que 23. Como é que é? Eu talvez não diria mais difícil. Eu vejo 2024 ainda como um ano ofertado. Uhum. Então, assim, a gente sempre tem que pensar em, já que a gente está falando em tendências de preço, os fundamentos, oferta e demanda. Então, do ponto de vista de oferta, a gente ainda deve ter um ano ofertado. Uhum. Esse ano tem grande chance de ser ofertado com relação a machos e principalmente ainda de fêmeas, pegando o final do movimento de entrega de animais concentrado que caracteriza as fases de baixa dos ciclos pecuários. Geralmente a gente não tem isso só ocorrendo em um ano, a gente tem ocorrendo em um ano e meio, às vezes até 2. Porém, talvez um fundo de preço não tão agressivo como a gente teve no ano de 2023. Eu só me preocupo um pouco com a safra, ao final da safra de capim, porque a gente tem uma pressão de pastagem com pouco suporte no Brasil Central em função do El Niño. Então, isso é uma coisa que está afetando o poder de barganha, a capacidade do pecuarista em dar uma entrega mais pontual. Em outro lado, a gente pode ter uma menor entrega no segundo semestre. Então, não é um ano, na minha opinião, tão ruim quanto 2023, do ponto de vista de preço. Um ano, sim, de margem desafiada, que é importante, tem sinais de alerta, mas que eu prefiro olhar para frente. Se você está preparado para enfrentar os anos de baixa da pecuária, você não tenha dúvida que depois dos anos de baixa, a gente vai ver um 2025 e um 2026 com um vento bem mais favorável. Então, acho que a grande questão é o seguinte, é sair vivo desse biênio 23 e 24, sair desse cassino com fichas no bolso para poder voltar em 25 e 26 e desfrutar um cenário mais positivo. Eu outro dia falei com o Ricardo Amorim, ele fez uma palestra aqui no interior de São Paulo e eu acompanhei essa palestra e ao final fiz uma conversa com ele grande lá, como estou conversando com você aqui, e falamos, lá ele estava mostrando o ciclo econômico. E o ciclo econômico, e aí eu até brinquei com ele, rapaz, o Ricardo, esse negócio que você falou de ciclo econômico, eu conheço profundamente isso, porque o ciclo pecuário é igualzinho. A única coisa que difere é que os ciclos econômicos no mundo são maiores, né? Não são de 3 anos, 4 anos, 5 anos. São de 20 anos, 30 anos, não é isso? Cara, perfeito. Até comentei isso na apresentação que a gente fez aqui hoje na reunião, que a pecuária, assim como a economia, vive de ciclos. E faz todo sentido. Nós temos 70% do produto que a gente produz, que é carne. Você produz carne, o sujeito da cria, da recria e da engorda, no fundo, nós somos da mesma cadeia que entrega a carne. E a gente está entregando mais carne ao consumidor. Se a gente tivesse como um ciclo econômico positivo na nossa economia, e a gente está num crescimento até maior do que as previsões, né, por ano passado, provavelmente vai fechar, quanto melhor a economia tiver, mais dreno vai ter para o nosso produto, que vai, no fim, para o consumo do povo. Né? 30% é exportado, mas 70% fica aqui. Então, você tem toda a razão. Os ciclos econômicos, eles acabam tendo uma linearidade muito grande com o ciclo pecuário. Isso a raiz da demanda é a mesma. Pois é, agora, vem cá, eu acho que assim, a gente já deu os recados que precisava dar aí, mas assim, agora eu queria de ordem prática, né, porque a gente está falando de pecuária, a gente, enquanto tanto que tem um plano aí do governo, falei com o ministro outro dia, de recuperação de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, a gente, é uma conversa já, vamos dizer assim, que já vem de muito tempo, é uma conversa. Como é que, eu imagino assim, você sente que vai mudar, está mudando a cabeça do pecuarista, a mente, o racional do pecuarista para entender de uma vez por todas que ele faz agricultura de pasto? E assim, o que o cara que vai escutar a gente lá tá falando, porque fica louco, agricultura de pasto, que bicho é esse? Por que o cara tem que se atentar para isso? Eu costumo dizer o seguinte, pasto é a lavoura esquecida.
E não existe lavoura esquecida que entrega bom resultado. Então, a gente precisa entender que quem trata de boi é ótimo, é fantástico aplicar um medicamento, uma parte sanitária, ou mesmo uma suplementação, precisa continuar fazendo. Isso ajuda a pagar o boleto do mês que vem. Quem trata de solo faz patrimônio dos bisnetos. Então, essa é a diferença. Então, a nossa raiz da pecuária, a gente precisa resgatar que a nossa mais-valia é pasto. Entendi. Pasto é lavoura, como diz a Janaína, no pasto é mais barato, o seu capim é dinheiro. Então, essa é a base, porque tendo a base, ali a gente constrói a tecnologia que a gente quiser, seja com cria, recria e engorda. Então, a recomendação para mim, sendo bem prático como você pediu, é primeiro, fazer o básico bem feito. E quando a gente fala básico bem feito, é painel de Jeep. O painel de Jeep tem 5 indicadores. Legal, essa eu gostei disso. Painel de Jeep, não precisa ficar pensando num painel de um avião, de um Boeing. Painel de Jeep, meia dúzia de indicadores, conduz a fazenda ali. Básico bem feito, pasto, suplemento no coxo, um curral bem arrumado, uma cerca que cerca, um bebedouro, água limpa, ponto. Segundo, tomar decisão em cima de número. O eu acho não dá mais. Então a gente precisa ser mais assertivo. Deixa eu só dar um exemplo desse eu acho não dá mais, que é um exemplo bem prático que aconteceu comigo, né? Essa história aqui, eu viajando e tal. Aí chegou um tempo aqui que eu voltei agora do ano passado, voltei de Buenos Aires quando eu cobri lá a La Rural. E subi na balança, cara, eu vi 3 dígitos na balança, 100 quilos, meu peso é 88, 90, esse é o meu peso. E aquilo me deu um desespero. E aí um dia fui lá na casa do meu irmão e ele olhou pra mim e falou assim, quanto você acha que você come por dia? Eu falei, eu como umas 2.000 calorias. Ele falou, não come não, você tá... Eu fiquei meio assim, né, porque ele me jogou uma verdade na cara, né, e toda verdade na cara dói. E aí eu falei, ele falou, eu vi ele usando uma balança e tal, eu falei, não, peraí. Pesando os alimentos? Sabe o que eu fiz? Comprei uma balança. Em 60 dias eu estava de volta nos meus 88 quilos. E uso a balança até hoje, estou pesando, porque assim, aquele velho... O jargão que a gente aprendeu com o professor Jean Bosman, ou seja, como é que você vai querer gerenciar algo que você não mede? Exato, não tem como. E se a gente pegar, esses dias eu vi uma estatística, 17% das fazendas do Brasil só apenas tem balança. Então como é que você vai gerenciar uma pecuária sem balança? E a terceira recomendação, depois do fazer bem feito e gerenciar em cima de números, é você ter uma entrega baseada em paixão, no que você gosta de fazer. O pecuarista tem muito isso. Então, quando você une a paixão, o número, e está preparado para os anos difíceis, porque eles vão vir. Sim. Os anos difíceis vão vir novamente. A gente daqui a pouco está na fase de alta do ciclo pecuário, lá em 2025, 2026, mas lá para 2030, nós de repente vamos visitar tempos sombrios novamente. Essa não foi 23 e 24, não é a primeira e não vai ser a última crise. Então esteja preparado para os anos ruins, gerencie com o número e faça o básico bem feito. Esses são os 3 vamos falar, conselhos que eu dou para mim mesmo. Você sabe que eu tinha um amigo já falecido, ele é pecuarista nos Estados Unidos, ele falava assim, Carlão, los momentos buenos hay que buscarlo, porque los malos vienen solo. Exatamente. Ou seja, a gente tem que ir atrás do que é bom, né? Exato, exato. E se desanimar agora é igual a roda gigante, você vai descer no momento de baixa. O mercado vai recuperar e você tem que se organizar para passar essa fase, porque ela vai passar e tem data para chegar a Benesse, 25 e 26. Esse papo aqui, ó, se fala Carlão, virou quase um recalculando aqui, viu? Então, recalculando, saúde e felicidade. Aliás, se você... Posso fazer um merchan aqui, ó? Na hora. Se vocês quiserem comprar, se vocês quiserem a participação do Carlão nessa palestra chamada Recalculando, esse slogan lá, nosso saúde e felicidade, tem sido uma alegria compartilhar com vocês, compartilhar com principalmente equipes que precisam de alta performance, compartilhar essa minha história de quem perdeu 80 quilos sem cirurgia bariátrica. Por isso que você é meu ídolo, eu sou seu fã. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Conversei com o craque, com o Rodrigo Albuquerque, o homem do Notícias do Front, o homem que carrega o pó da viagem.
Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.